Segundo episódio sobre abuso espiritual. Se você não acompanhou o episódio anterior, eu te convido a fazer isso, porque lá nós fizemos uma passagem geral sobre o que é um sistema religioso abusivo e demos as duas primeiras características desse sistema, que é o autoritarismo e a aparência externa de serem superiores e diferenciados. Falaremos hoje sobre a proibição de críticas. Esta é mais uma característica do sistema religioso abusivo. O sistema religioso abusivo, ele não pode, por ser abusivo, ser baseado na verdade. E por isso, ele não pode permitir questionamentos, dissensões, uma discussão aberta sobre as questões do sistema. A pessoa que questiona se torna o próprio problema. Como eu já vi isso. Ao invés da questão que ele levantou. Então, ele é o problema e não a questão que ele levantou. As resoluções sobre qualquer questão vêm diretamente daquele que está no topo da hierarquia. A única solução é dele. Inclusive, se alguém der uma sugestão para a solução, quando ele entende que aquilo realmente é a saída, ele toma para si como ele sendo o produtor daquela solução, para que as pessoas tenham o entendimento de que ele é o iluminado. Qualquer questionamento no sistema abusivo é considerado um desafio à autoridade e um questionamento à autoridade em si, e não ao problema. O pensamento autônomo no sistema religioso abusivo é desencorajado. As pessoas são levadas a não pensarem por si próprias, mas a pensarem seguindo o que o líder pensa. As pessoas não devem ter dúvidas, e essas dúvidas devem ser dirigidas a Deus para que Deus esclareça o líder e para que o líder traga a resposta para a comunidade. A dúvida é vista como uma falta de fé em Deus. Como eu vi isso? A falta de fé em Deus é exatamente a origem da dúvida. Toda dúvida é traduzida como uma falta de fé em Deus e uma falta de confiança nos seus líderes ungidos. Não há uma dúvida apenas porque é dúvida, não há um problema apenas porque é problema, não há um questionamento porque você pensou. Você está questionando o próprio Deus e o próprio líder. São feitas palestras, pregações, reuniões, induzindo as pessoas a bloquearem pensamentos próprios. Eles são induzidos também a terem medo de questionar porque estarão questionando o próprio Deus. Isso é terrível, isso é sufocante e muitas pessoas passam anos vivendo nessa pressão. A quarta característica do sistema religioso abusivo é o perfeccionismo. Todas as bênçãos nos sistemas abusivos vêm através do desempenho. Isso é transformado num ativismo que gera o retorno de Deus. E é a perfeição em cumprir essas etapas propostas pelo líder que leva a pessoa a achar que está subindo de nível. O membro, enquanto crê que esteja tendo sucesso em manter esses padrões de que ele é aquele que está conseguindo cumprir as etapas, os degraus, a escada do sucesso daquele sistema. Entretanto, quando os tropeços e fracassos ocorrem, esse mesmo membro que estava achando que estava crescendo na estrutura tem a sua fé muitas vezes abalada de maneira tremenda. Porque os fracassos nos seus esforços são vistos pela liderança como falta de fé e muitas vezes como pecado. E a última característica de um sistema religioso abusivo é o desequilíbrio. Dentro do sistema há grupos que estão em níveis diferentes e que são tratados de maneira diferente. Há o grupo que está colado na liderança abusiva, na liderança autoritária, e para eles são todas as benesses, eles são aqueles que têm uma conexão em banda larga com Deus, e há aqueles que estão na base, que é a grande maioria, que são os trabalhadores, são aqueles que estão arregaçando suas mangas, que estão sempre sendo estimulados a subirem na cadeia alimentar, a subirem nos seus níveis, a serem melhores, a alcançarem as benesses de quem está em cima. E a minoria desses que estão na base são os que conseguem subir, porque eles são escolhidos a dedo. Geralmente são aqueles que são carreiristas espirituais, vamos dizer assim. São aqueles que o líder identifica como alguém que vai ser útil para produzir mais gente. Porque o líder precisa de massa, precisa de gente até para sustentar financeiramente o sistema. Essas foram as 5 características que eu achei interessante de falar com você de um sistema religioso abusivo. Autoritarismo, aparência externa, proibição de críticas, perfeccionismo e desequilíbrio dentro do próprio sistema. Não perca o episódio de amanhã. Vamos continuar falando sobre esse tema e vamos falar sobre o que Deus diz a respeito disso.
E enquanto isso, nós vamos continuar caminhando e conversando no caminho.